que é que você trabalhava lá no Brasil? Gente, essa é a pergunta mais legal, sabe por quê? Porque eu era concorrente do Thiago Fernandes lá na Bahia, em Salvador. Como é que foi esse processo imigratório legalmente? Qual foi o visto que você aplicou? Eu vim com visto de estudante. Fiquei anos com esse visto de estudante. Depois aplicamos para um visto de trabalho numa empresa e eu ganhei o green card de 10 anos. Nova York tem muita coisa bacana, mas quando você mora, depois de 14 anos, nada é novidade. Nada. E aí, meu amigo, eu quero saber qual é o seu nome e há quanto tempo você mora aqui nos Estados Unidos. Thiago, eu sou Marcel Orandi e eu tô há 14 anos nos Estados Unidos, especificamente em Nova York. Pô, Nova York, cara. Nova York é incrível. Eu queria saber, assim, qual é a sensação de um baiano, eu sei que você é baiano, meu conterrâneo, chegando naqueles primeiros momentos em Nova York, assim. Me fala o que é que você sentiu, o que é que te apaixonou pela essa cidade, Nova York? Thiago, ó, na verdade eu sou carioca baiano, né, porque eu nasci no Rio de Janeiro. Pra mim você é baiano. Exato. Aí eu já fui contaminado, né, pelo Dendê e pelo axé, principalmente. Eu amo o carnaval da Bahia, axé, todo aquele movimento. E eu vim para Nova York não com uma intenção de ir para Nova York. Eu vim de férias para os Estados Unidos e na verdade fui de férias para Nicarágua e para Costa Rica. Eu tinha uma viagem para Miami e acabei decidindo que, eu quero falar inglês, quero pegar 6 meses para aprender inglês e eu fui para Nova York para isso. O problema é que você chega lá em 6 meses, o inglês não acontece e aí os 6 meses viram 1 ano, 2 anos e por aí vai. Mas me conte, essa sensação de estar em Nova York, era a primeira vez sua em Nova York? Primeira vez minha nos Estados Unidos, na verdade. Meu irmão, todo mundo que vem a primeira vez nos Estados Unidos tem aquela impressão muito impactante, né? Na verdade, eu nunca fui fã dos Estados Unidos até vir pra cá. Tinha pouca concepção do que era o mundo, eu sou filho de francês, então conheci um pouco da Europa e só isso. Quando eu cheguei aqui, primeiro eu vi um país que funcionava muito bem, isso me surpreendeu. Mas era só isso. Eu tinha uma certa admiração por Nova York porque eu acompanhei muito todo o movimento do World Trade Center, como é que funcionavam os atentados, né, a reconstrução. Eu tinha um negócio que eu queria conhecer. Não, e outra coisa, né? Vários filmes que a gente assiste na TV, isso pra mim foi secundário. Porque depois, quando você começa a literalmente ver a cidade e rever os filmes, você fala, caraca, é aqui do lado da minha casa, caraca, que legal, passei hoje lá. Então isso é um lado lúdico, uma magia que acontece, mas eu vejo que é secundário. O que eu tive de impressão quando eu cheguei em Nova York? Uma cidade, na época, 14 anos atrás, que funcionava maravilhosamente bem. Todos os serviços, a segurança, a estrutura da cidade era realmente chocante. Era um lugar que funcionava. Você está acostumado com o Brasil, as coisas não funcionam. E eu imagino, né? Primeira vez nos Estados Unidos e você já chega na maior cidade dos Estados Unidos, assim, no centro comercial. Verdade, era a capital, ainda é a capital mundial, do mundo, mas era a capital do mundo no seu auge. Sim. Então foi maravilhoso. A Nova York veio de uma década de 70 crítica, né, com assassinato para tudo quanto é lado. 80 já não eram mais as máfias, eram agora as gangues. Em 90 acabou. Giuliani literalmente limpou a cidade e eu só peguei a rebarba com tudo perfeito. Nunca vi Nova York decadente até agora. Sim, mas me conta aí essa decadência de Nova York, porque eu tô sabendo que você é um dos moradores de Nova York, somando uma quantidade grande que está saindo de Nova York, né? Sim, isso é completamente verdade. E o que eu chamo de decadência? Quando você se acostuma num padrão AAA, quando você vê as coisas não funcionando, tem um choque. Então, por exemplo, eu lembro quando eu cheguei, o metrô de Nova York nunca foi limpo, mas sempre foi muito funcional. Ele chegava no horário, ele não tinha problemas, ele era extremamente seguro para uma mulher andar 3, 4 horas da manhã em qualquer lugar de Nova York. Isso era muito comum. Hoje em dia não é. Hoje em dia o metrô é perigoso em vários sentidos, quebra o tempo todo. A cidade que já tinha uma fama de não ser tão limpa, né, porque o lixo ficava acumulado, agora você vê montanhas de lixo na rua. Uma coisa que me chocou muito é que quando eu cheguei em Nova York, gente, não tinha um buraco na cidade. Nada. Você tá dirigindo, não tem nenhum buraco. Hoje em dia é só buraqueira. Eu fui ano passado, nós fomos juntos e vimos a cidade muito suja, muito buraco. Eu pensei que já era uma coisa normal de Nova York. E aí junta com algumas coisas da cultura nova-iorquina, é uma das referências do capitalismo, sim, mas a turma que vive lá são todos os filhos das pessoas que ralaram para
que ralaram para criar riqueza, e é muito fácil, essa turma hoje é esquerdista. A cidade de Nova York se tornou uma cidade progressista e com isso a gente recebe impacto. Hoje mesmo o prefeito, ele conseguiu quebrar a cidade em 5 meses, quebrar a capital mundial em 5 meses. Então assim, hoje eu e muita gente está sentindo impacto de taxas altíssimas, imposto atrás de imposto. E aí, como é que não decide sair ou principalmente vir para a Flórida? A Flórida já tem uma grande vantagem versus todos os estados americanos, que é o weather, né? O clima maravilhoso. Ó, acabei de passear na costa oeste da Flórida e é um negócio impressionante, o azul da água. É literalmente já um estado muito mágico. Então Nova York, não tendo todos aqueles benefícios que tinham e não ter a estrutura natural que a Flórida oferece, ele perde vantagem. É porque Nova York, cara, realmente a gente recebe muitas pessoas do norte dos Estados Unidos e todo mundo fala, não, eu tô vindo pra Flórida por causa do clima, porque a Flórida é o estado mais quente. E agora com esse lance de não ter esse benefício de ter aquela pujança econômica que tinha anteriormente, aí o número que, não sei se você sabe, mas eu fiquei espantado, que o orçamento da cidade de Nova York é maior do que o estado da Flórida. Você já sabia disso? Não, eu não sabia. E mesmo assim você vê o que acontece, né? O que eu vejo hoje é, sem estrutura e sem uma condição natural, Nova York, e além disso, você tem grandes vantagens quando você fala de fisco aqui, de imposto. Sim. Aqui. O imposto estadual aqui é zero, né? Para começar. E, literalmente não tem como competir. Então, o que está acontecendo? Eu vejo que um monte de grandes empresas estão vindo para cá. Sim. O mercado é pujante, o negócio não para de crescer, então eu não tenho mais nem a vantagem econômica, nem a vantagem de weather, de nada, e aí para mim somou um terceiro ponto, que é a família tá vindo para cá. Sim. Então minha mãe já é uma pessoa lá da terceira idade, precisa de cuidados, gostaria muito de todos os irmãos juntos, e é o que a gente está fazendo, a gente decidiu que todo mundo vem morar na Flórida. E agora que você oficialmente vai virar um Floridian, tem alguma coisa que você vai sentir falta em Nova York? Em Nova York, pô, eu fui me divertir pra caramba, né? Ó, Nova York. Eu nunca fui apaixonado por Nova York, mas virei uma referência pra muita gente. Pois é, mas isso que eu falo. Mas muita gente fala assim, eu quero ir pra Nova York pra tomar o café com o mentor. Eu acho que é só desculpa pra Nova York, né? E, gente, mentor porque eu sou mentor de negócios, né? Então a gente tem milhares de alunos brasileiros aqui, então é uma coisa que repetidamente a turma fala, olha, eu vou estruturar minha empresa, a gente vai para Nova York se encontrar e tomar um café lá. Nova York tem muita coisa bacana, mas quando você mora, e isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado, que é não me acostumar, não ficar dormente para a grandeza de Nova York. Realmente, Nova York é uma cidade grande. Por mais que ela esteja passando por um momento apertado, as coisas são realmente muito grandes. Então, de vez em quando eu paro e falo, meu Deus, eu moro em Nova York. Isso é, sabe, a capital do mundo, é muito legal. Mas depois de 14 anos, nada é novidade, nada. Então o que eu vou sentir saudade? Eu gravo muito conteúdo lá, mas eu vou manter o apartamentozinho lá para fazer o que eu preciso fazer de produção de conteúdo. A gente recebe muitos grupos de empresários todo ano lá em Nova York. Então eu vou ter a base lá para continuar recebendo essas centenas de empresários lá. A maior feira de negócios do mundo acontece em Nova York. Eu vou estar lá presente. Então, na verdade, não vou sentir saudade nem um pouquinho de Nova York, mas não vou abandonar. Ela não precisa sofrer do coração, porque eu não vou ficar tão longe. De vez em quando eu vou estar indo lá. Meus grandes amigos que ainda estão lá já estão começando a se mover para vir para cá também. Então, de verdade, saudade, não. Bom, e agora me fala, sua migração para cá, eu queria saber o que é que você trabalhava lá no Brasil. Gente, essa é a pergunta mais legal, sabe por quê? Porque eu era concorrente do Thiago Fernandes lá na Bahia, em Salvador. Thiago tinha a maior casa noturna com alguns sócios e eu literalmente com o sócio criei uma casa parede com parede, ou seja, as duas maiores casas da cidade a gente era concorrente. E por 10 anos eu fiquei nesse mercado, foi muito legal, dos 20 aos 30 anos, você tá cheio de energia. Sim. Thiago bem sabe, gente. Você trabalha até às vezes 5 da manhã, 6 da manhã, coordenando a festa, depois você vai dormir 11 horas, você já tem reunião com a banda que vai fazer, com o fornecedor. Foi um ritmo muito pesado por 10 anos, mas a energia tava ali à vontade. Eu amava juntar a galera lá. Hoje eu junto galeras de maneira diferente. Sim, mas me conta, e depois dessa, quando você chegou nos Estados Unidos, qual foi o negócio? Com o que você trabalha aqui nos Estados Unidos? Então, assim, eu dei uma literalmente cansada física, né? E
eu decidi vir para cá, literalmente para ficar 6 meses aprendendo o tal do inglês. Então você veio por aqui por acaso, né? Na verdade, eu ia para a Austrália, fazer o intercâmbio para aprender inglês em 6 meses e surfar. Eu gosto muito de surfar e tava já sem surfar por trabalhar com casa noturna e por aí vai. E aí, eu vim de férias, na verdade. Eu fui para Nicarágua e para Costa Rica surfar. De lá, fui para Miami para poder curtir junto com Orlando os parques. E sobrou uma semaninha dessas férias, né? A gente assistiu um amigo da gente que luta lá em Vegas. Acabou que ficou muito apertado toda a programação. Vamos então tirar 5 dias em Nova York. E chegou lá, a cidade estava pronta para receber naquela época, para receber a gente. Era fácil tirar visto de estudante, era fácil alugar um apartamento, era fácil transformar o visto de estudante em uma extensão que você pudesse ficar aqui por mais tempo. Era fácil conseguir um emprego de maneira informal. Que ano era isso? Estamos falando de 2012. É outra época, 14 né? anos Outra atrás, época. né? Se a gente contar hoje aqui. E era outra época, outra política, e tudo era muito fácil. Então, eu analisei. Ir para a Austrália, gastar todo aquele dinheiro lá. Já tô aqui, já tenho um visto que me permite ficar 6 meses, por que não ficar esses meses e aprender inglês aqui? Isso é a intenção. Quem é que aprende em 6 meses inglês? Eu levei 4 anos e meio para poder fluir e eu me lembro que eu levei 9 meses para formar minha primeira frase. Mas foi, né? E aí, fiz estágio, né? Eu não conhecia... Thiago, 3 coisas muito, muito importantes. Não conhecia o mercado, não conhecia ninguém e não conhecia... e não falava inglês. Não dominava inglês. Sem isso, é muito difícil a estrutura e tem uma de vida acontecer. E eu sempre falo, olha, se você quer trabalhos básicos, o inglês não é uma barreira, mas qualquer passo acima que você vai dando, o inglês vai começando a ser uma barreira muito grande. Te permite expandir. Hoje eu discordo do que eu tô falando agora, porque com a inteligência artificial, eu acho que você... Meus alunos tem limite, falam, né? ai, porque eu tô melhorando meu inglês para ganhar mais. Eu falo, melhore seu inglês, porque vai te desenvolver de maneira mental, vai te manter presente, vai te talvez até trazer uma atividade extra, mas não para ganhar mais dinheiro. Não é um bloqueio. Hoje não é bloqueio. Hoje, com inteligência artificial, a gente faz absolutamente tudo que a gente precisa para o negócio crescer sem precisar falar inglês. Essa é a realidade. E aí, depois de alguns estágios, né, trabalhando no operacional, sem falar inglês, é o que eu podia fazer. Sim. Então, trabalhei como ajudante de obra, trabalhei como gerente de projeto na construção, depois fui trabalhar como garçom, como bartender, gerente de restaurante, gerente de marketing de restaurante. Conheci o mercado e decidi que eu não queria fazer o que eu fazia no Brasil, que é trabalhar com bar, restaurante e boate aqui nos Estados Unidos. E aí decidi que eu ia empreender aqui. Então você desenvolveu um negócio aqui, né? Um negócio seu. Sim. Primeiro, eu fui para o mercado de construção e arquitetura, né? Então trabalhei, tinha um sócio, fiquei com esse sócio, foi muito legal a experiência, mas eu descobri que eu não gostava de trabalhar exatamente com aquilo lá, que era justamente o mercado de construção, de arquitetura, e por aí vai. Eu lembro que tinha uma parceira de negócio minha na época, que ela trabalhava na área só de construção, e uma vez a gente foi visitar um apartamento de altíssimo padrão em Manhattan, né? Um apartamento de várias dezenas de milhões de dólares que a gente tinha feito. E aí ela falou, olha, valeu muito a pena ter passado 2 anos, ou quase 1 ano e meio, quase 2 anos, passando perrengue para essa obra ficar pronta, que coisa linda. E na minha cabeça eu falava, caraca, foi 1 ano e meio de perrengue para fazer uma casa que nem tem cara de casa. Eu não conseguia ver uma casa, um lar naquele apartamento. Então eu vi o quanto eu estava desconectado com aquilo que eu estava fazendo. E aquilo me deu um estalo. Eu mesmo, como a gente fica conversando com a família 2, 3, 4 anos, quando a família chega aqui, a gente vê a família aqui morando na casa que a gente vendeu, aquilo dá uma realização incrível. Então eu entendo exatamente o que você está falando. Se depois de 4 anos a família chegasse aqui e aquilo não me realizasse, realmente o trabalho não faz sentido. Você tem que ter um propósito. Não tem jeito. Mas essa empresa me levou para o que realmente fazia sentido para mim. Eu contratei um mentor de negócios para me ajudar a estruturar a parte comercial dessa empresa. E foi muito legal. Só que quando eu vi ele fazendo, eu falei, eu não quero fazer o que eu tô fazendo, eu quero fazer o que esse cara tá fazendo, porque ele tá no Brasil, ele não conhece o mercado, não conhece o segmento e tá fazendo tudo certo. E eu falei, uau, eu quero aprender isso. Enchi o saco dele, chama Conrado Adolfo, lá do Brasil. Enchi, um grande treinador de vendas, treinador de grandes treinadores hoje que você vê aí na internet. Enchi o saco dele, falei que eu queria fazer uma formação de mentores, que eu queria me tornar isso, e ele criou essa formação. Paguei um dinheirão para ele e ao longo de 2 anos ele me treinou para ajudar outras empresas fazendo o que ele fez comigo. Pô, mas que legal que você tem hoje essa experiência empresarial, assim, você já viu vários negócios
negócios aqui. Qual é o conselho que você dá para um advogado, um médico, um empresário, pessoas que querem sair do Brasil e começar os negócios aqui nos Estados Unidos? Thiago, primeira coisa, o mercado é muito diferente do Brasil. O Brasil, ele tem uma coisa que chama custo Brasil e que o empresário tem que lidar. Sabe aquela história, né, de se você fizer em Nova York, você consegue fazer em qualquer lugar do mundo? Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que você consegue fazer no Brasil, com a carga de impostos que existe, com a falta de segurança, falta de logística, toda uma problemática para o mercado acontecer, para sua empresa acontecer. Se você faz no Brasil, aqui é mais fácil. Porém, aqui o mercado não tem todos esses problemas. Quase tudo isso aí funciona, logística, segurança, só que você tem uma concorrência muito grande, então não quer dizer que é mais fácil. Se você for amador no Brasil, você vai se dar mal. Se você for amador aqui, você também vai se dar mal. Menos, mas também vai se dar mal. Então, o que eu vejo pra que, se você tá vindo pra cá agora, pra que bater a cabeça? Uma coisa que eu faria hoje, sem dúvida, se eu pudesse voltar e depois de entender minha jornada, foi que logo quando eu cheguei, eu buscaria um mentor. O problema é que há 14 anos atrás, nem existia mentor. Nem existia. Existia o Jorge Paulo Lemann, que é o dono da Brahma, da Ambev, por aí vai, e eu não lembro de mais alguém que se posicionasse como mentor de negócio. O problema é que uma vez eu chamei o Jorge Paulo Lemann para falar, né? Jorge Paulo Lemann, você mentora? Ele, sim, empresas acima de, sei lá, era 20 milhões de dólares no mês de faturamento. Aí tá bom, eu fiquei ali, né? Um dia eu talvez seja mentorado por ele. Mas abriu minha mente para que com direção é muito mais certo de você chegar no sucesso. Ô, Marcel, você que tá nesse meio empresarial, você pode me falar mais ou menos qual é a média das profissões aqui, algumas profissões que você teve contato aqui nos Estados Unidos? Thiago, hoje se você trabalha num escritório e você tem uma formação, um MBA, por aí vai, você vai fazer razoavelmente $8 mil. Pô, aqui já dá pra você ver. Aqui na Flórida, do meu lado, você já vive muito bem. Vive legal, mas não é uma pessoa mais baixa, não é uma secretária, por exemplo. Se você é um secretário, você vai fazer $4 mil. De 800 a $1.000 por semana você vai fazer. Também, se você estiver casada ou é solteira e paga só suas contas, não tem filho, vai conseguir viver relativamente bem. Agora eu vejo isso, que quando as pessoas vêm para querer se qualificar um pouquinho a mais, tipo, eu vou virar uma enfermeira, já é outro salário, que eu sei que as enfermeiras aqui ganham 15, 16, 17 mil dólares mês. Enfermeira vai de 12 a 15 mil dólares sem muita dificuldade. Vai trabalhar 5 dias a semana, vai pegar plantão, mas $15 mil é um salário excelente, tá? E se você for empresário, aí estamos falando de profissões. Não, empresário, aí já era. Profissão, você sempre vai ficar dentro daquela faixa. Sim. Te dá uma certa segurança, você não tem o perrengue de quebrar uma empresa e ter um grande problema, mas você também nunca vai sair daquilo ali. Pô, dá uns valores aí pra turma que tá querendo empresariar aí. Lá. Imagina que você é sozinha, né? Certo. Você montou sua empresa de limpeza sozinha, por exemplo. Então é você com mais 2 helpers. Você trabalhando, né, manualmente, não sair do operacional, como a gente fala, você vai fazer uns $8 mil com o dinheiro que você ganha lá, caramba, mais o seu dinheiro pagando os seus helpers. Sobrando no seu bolso $8 mil. Caramba. E, Thiago, isso é uma empresa muito pequena. Muito pequena, relação alta, porque limpar a casa não é fácil, mas são $8 mil. Pô, me surpreendeu esse valor. Deixa eu te falar uma coisa, caramba, é o mais normal, é o padrão. Me surpreendeu. Tá? Se você começa a jogar um outro jogo em que você tem ali algo em torno de 500 clientes, que é uma empresa pequena para média de limpeza, tá? Você tá botando no bolso $30 mil. Mas mesmo com esse encantamento todo que você teve aqui nos Estados Unidos, teve um momento que você pensou em voltar para o Brasil. Thiago, teve, porque o plano nunca foi ficar. Sim. E a gente dá risada. Quem tá no Brasil vendo a gente dar risada não sabe porque a gente tá dando risada. Mas, gente, essa é uma historinha que a gente ouve o tempo todo. A turma, não, eu vim só pra ficar 6 meses e tá aqui há 20 anos, sempre, né? Então, é engraçado pra gente porque é recorrente isso aí. Thiago, eu queria voltar. Inclusive, eu fiz um movimento de organizar tudo, né? Trabalhei por muito tempo fazendo helper, né? Ajudante na construção. Depois foi garçom, bartender, gerente, gerente de marketing. O plano era fazer essas experiências aqui e voltar pro Brasil. Só que em 2012, 2 anos depois, 2014, Dilma na presidência. Impeachment, aquela confusão no Brasil, né? Aquela confusão, todas as
empresas desmoronando, talvez a crise mais pesada que eu vivi depois de Collor. Lava Jato no meio disso Lava Jato, tudo. literalmente. A gente sempre teve muito contato com amigos que tinham empresas de construção que trabalhavam para as grandes empresas. Todo mundo parado. Então, o Brasil não tinha a menor condição. Então, eu tive que tomar a decisão de não voltar para o Brasil. E agora a vida é aqui de verdade. Eu preciso agora criar uma estrutura de verdade para mandar. E como é que foi esse processo? Uma outra coisa que todo mundo quer saber. Como é que foi esse processo imigratório legalmente? Qual foi o visto que você aplicou? Thiago, estamos falando de 2012. Nossa. As coisas eram muito mais fáceis. Então, gente, literalmente, eu vim com visto do estudante. Você pegava uma escolinha de esquina. Então, você pegava essa escolinha, pagava $400, eu acho que era no mês. Essa escola te dava direito a pegar um visto de estudante, ou seja, transformei o visto de turista para visto de estudante. Fiquei anos com esse visto de estudante. Depois aplicamos para um visto de trabalho numa empresa. Essa empresa aprovou junto com o governo e eu ganhei o green card de 10 anos. Pô, que maravilha. Uma coisa que todo mundo quer saber é sobre custo de vida. E você tem algo muito especial, porque você está saindo de Nova York, que é uma grande capital, bem cara, e vindo para a Flórida, né? Me fala com essa experiência que você está tendo. Ó, Thiago, tem várias Flóridas, tá? Primeiro que Nova York é realmente muito caro. Mas eu me acostumei com todo o esquema da cidade ali de precificação. Quando eu vim para Miami, que é onde eu tô me alocando, Miami tem um preço meio que pau a pau. Eu vejo nas compras, desde que eu fiquei solteiro, eu faço as compras, eu faço tudo. Então eu consigo ter um comparativo e Miami não perde. Mas eu tô falando do centrinho de Miami, onde eu vou morar, junto com a família e por aí vai. Quando você sobe, por exemplo, aqui em Orlando, onde está, as coisas são incríveis. É incrível o tamanho da casa que você pode comprar em Orlando, com um valor 1/4 do que você compraria em Miami, ou, na verdade, 1/20 do que você compraria em Nova York, com 10 vezes o tamanho. É um negócio doido. E aí você vê aqui em Orlando, não tem como eu não montar um negócio aqui em Orlando, já estou me preparando para isso, tudo organizado, os condomínios lindos, as escolas muito bem organizadas, as ruas, né, o pavimento, tudo novo, todos os mini malls maravilhosamente bem estruturados e o preço das coisas muito mais baixo. Então eu digo que tem várias Porque na verdade Nova York e Miami estão muito equivalentes. São as duas cidades agora mais caras do mundo, né? O negócio ficou absurdo. Mas quando você vem aqui para Flórida, você vê a gasolina, supermercado, não, restaurante, a diferença de restaurante aqui em Orlando para Miami, para Nova York, que eu fui recentemente, surreal. Pô, agora falamos aqui do mercado imobiliário. Eu sei que você em Nova York, você me falou que nunca comprou nada, mas também ali no centro de Nova York, onde você morava, pô, os preços são proibitivos. Nunca vou comprar em Nova York. Não é só que os preços são proibitivos. Tem uma loucura em Nova York que é, se você compra para investir e você coloca alguém para alugar, se essa pessoa, depois de um mês, ela fala assim, não vou mais te pagar o aluguel, você não consegue tirar aquela pessoa. É um processo de um ano com você pagando tudo que precisa pagar do apartamento, taxa, não sei o que, a pessoa não te paga, você gasta mais 100, 200 mil dólares do seu bolso para fazer um processo legal para retirar aquela pessoa. Eu não sou maluco, eu não arriscaria. Não é todo tipo de apartamento, mas é uma coisa que é em grande parte dos apartamentos. Então, mas agora na Flórida, você vai ter que comprar... Agora eu vou comprar o meu primeiro imóvel. E vindo para Orlando, eu enxerguei uma realidade, inclusive com você. Uma vez você me levou para conhecer alguns condomínios. Pô, tenho 5 anos. O primeiro condomínio tinha 5 mil casas sendo construídas. Eu falei, gente, o maior condomínio que eu vi no Brasil eram 400 casas. Chegou aqui, eram 5 mil casas, tinha um outro de 7 mil, tinha outro de 14 mil casas sendo construídas. É um negócio louco. Então, eu sim, agora venho para Flórida, vou comprar de verdade o meu primeiro imóvel e eu tenho uma ideia muito forte de abrir um business comprando uma série de casas para fazer Airbnb aqui em Orlando. Bom, e agora eu queria que você mandasse uma mensagem para essa pessoa que está assistindo aí nosso vídeo, uma mensagem de motivacional, assim, para o cara dar esse primeiro passo, né? Gente, tudo fica muito mais difícil se você faz sozinho. Então, viver nos Estados Unidos é bom, é ruim? Gente, é maravilhoso. Eu não conhecia isso aqui antes de botar as caras e ver que é um país que funciona, que tem riqueza, que tem vida, né? Gente, Estados Unidos é um continente. Você pode desde surfar grandes ondas na Califórnia, que eu adoro, fazer snowboard, fazer um monte de trilhas, coisas incríveis, com cenários incríveis,
E tudo com segurança, né? Com segurança, né? Com Organizado. estrutura, com preço justo, né? Porque você recebe em dólar e paga uma coisa muito boa também em dólar, então tem uma valorização, que você tem acesso a uma casa muito bacana, a um carro muito bacana, equipamentos muito bacana. Então é um país que funciona talvez como nenhum outro funciona, pelo menos da maneira que eu gosto, tá? Então, sim, vir pra cá faz muito sentido. O problema é você passar anos batendo cabeça sem saber o que fazer. Então, buscar ajuda, pra mim, é uma das maiores e melhores características que um ser humano pode ter. Sim. Porque encurta tempo e faz você se tornar imparável. Se você tem uma dificuldade e você para naquele ponto ali e não pede ajuda, acabou. Seu limite é aquele. Quando você pede ajuda, se acostuma a solicitar, né, pedir ajuda, literalmente, não tem nada que te pare. Se chegou no seu ponto aqui, você pede ajuda, você já vai no próximo nível e vai no próximo nível. Então, tá pensando em vir pra cá? Pede ajuda. Pede ajuda em todos os níveis. Você tem uma empresa? Pede ajuda para estruturar a sua empresa aqui. Você não sabe onde vai morar, não sabe como fazer o financiamento? Pede ajuda. Você não sabe aonde fazer a inscrição dos seus filhos na escola, qual é a melhor? Pede ajuda. Então, venha pra cá, se você pensa em vir pra cá, pede ajuda. Pra mim, não tem nenhum conselho melhor do que isso.